Olá, meus amigos, bom dia, a graça e a paz. Aqui que vos fala seu irmão Giliard Melo com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. Estamos no capítulo 9 com o tema geral, o juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus sobre os incrédulos. E nós iremos ler nessa manhã Apocalipse capítulo 9, versículo 15 e 16, que diz assim: Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos e da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número, é o que João diz. O juízo de Deus, que é desencadeado pela sexta trombeta, porque nós estamos falando aqui da sexta trombeta, ele é mais severo, ele é mais pior do que o juízo da quinta trombeta. Os juízos descritos na sexta trombeta descreve guerra. Descreve guerra. Não é uma guerra particular, mas está falando de todas as guerras. As guerras passadas que já tivemos, as guerras presentes e as guerras que a gente vai ter, as guerras futuras. Sobretudo, a sexta trombeta fala daquelas guerras espantosas. Fala daquelas guerras que abalarão o mundo à medida que avançamos para o fim. Guerras que abalarão o mundo. Tivemos aí já a Primeira Guerra Mundial, 30 milhões de pessoas. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas morreram. Mas ainda teremos guerras que abalarão o mundo à medida que o fim vai se aproximando. A guerra aqui não é apenas um castigo, mas também uma voz de demonstração de Deus aos ímpios, uma voz de chamamento, de arrependimento dos homens. As guerras são resultado da resistência contra Deus e contra o Cordeiro. As pessoas que elas ficam contra Deus e resulta-se em guerra. As guerras, elas são anticristãs. Significa sempre que quem não quiser ouvir terá que sofrer. Quem não dá ouvidos aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, vai experimentar que o mal não vai bem, porque Deus vive. Quem não der ouvidos à palavra de Deus, vai ter que experimentar que o mal não vai bem, porque o nosso Deus, Ele vive. Os agentes do juízo são uma multidão incontável. O versículo 16 diz o seguinte: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E João diz: eu ouvi o seu número. Os agentes de Deus, que são os anjos aqui, é uma multidão incontável. João não vê um exército, ele ouve o seu número. 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, um exército com 200 milhões de cavalos. Esse número aqui é simbólico, representa uma multidão incontável. Não dá para contar, mas são o exército de Deus, são anjos de Deus.
É uma espécie de invasão demoníaca que com sede de sangue que invade a terra. Que invade toda a terra. Essa cavalaria não apenas atormenta, como a gente já viu, os gafanhotos, que veio para atormentar aqueles que não têm o seu Deus, não apenas atormenta, porque na quinta trombeta nós vemos a cavalaria que sai do inferno, ele saía para atormentar aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte, aqueles que não são salvos, para que eles se arrependam. Mas aqui essa cavalaria não apenas atormenta os homens, mas o texto é claro, mas também mata a terça parte dos homens, torna os homens seres ferozes e malignos e violentos. Essa é a função. Eles matam a terça parte dos homens. É isso que esse texto está dizendo. Nós estamos falando sobre a sexta trombeta. E tudo isso, todos esses juízos de Deus sobre os ímpios, com o propósito de que eles se arrependam. É tempo da gente se arrepender e de se voltarmos para Deus, porque a vinda do Senhor está próxima, o fim está se aproximando, as trombetas estão tocando, é tempo de nós voltarmos para o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Tenha um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Se inscreva aí no meu canal, curte aí no meu Facebook, compartilhe essa mensagem para que nós possamos ver o maior número de pessoas ouvindo o Evangelho. Ajude-me a divulgar a palavra de Deus. Amém? Um abraço a todos, fica na paz. Valeu!